Olha só, eu ia falar terráqueos, galera, povo, eu ia chegar num outro tipo de animação, mas hoje eu acho que a animação vai vir mais da parte do convidado. Eu trouxe um dos caras que é um dos maiores âncoras do estado do Paraná. Se você não está no Paraná, você vai conhecer um dos caras. A gente pode jogar a bola dele pra cima, o cara manja, o cara é bom. Bom demais. E aqui no Rebobinando a ideia é essa, de trazer convidados sempre de uma área diferente. Vocês conversaram com o Fábio Elias junto comigo, teve pergunta de vocês, teve o DJ Radarte também, vai ter Gabriel Casagrande. Opa, falei, não podia falar. Ah, Né? E hoje tem o Jasson Goulart com a gente aqui. O Jasson, para quem não conhece, hoje ele é o âncora da RIC TV Record em Curitiba e Paraná, né? Porque é estadual, né? exato. Apresenta o Balanço Geral, cara. Legal. Obrigado, Ferigato. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Faz um ano exatamente que eu deixei, né, a antiga emissora, depois de 25 anos, e parti aí para um novo desafio na carreira, que é esse de apresentar o Balanço Geral Curitiba, né? Que é um dos principais produtos da casa, no estado e tal. E estamos lá, levando notícia, informação, hoje diferente de tudo aquilo que eu já fiz na televisão, mas isso que é o gostoso, é o desafio, né, de fazer coisas novas, né, e de ver os números na audiência mudarem, para cima de preferência. E hoje eu vejo o Jasson mais solto, bicho. Eu gosto do teu perfil hoje. Você tá andando, você tá. Já vi você pegar seu violão. É Eu vi verdade. seu aniversário essa semana. Você ganhando Isso, presente, todo mundo envolvido no seu aniversário. Menos de um ano, você tem uma equipe toda na mão, envolvida, fazendo aniversário de você. Olha que bacana, né? Muito legal. Aliás, desde o primeiro momento que eu pisei na RIC Record TV, né, sempre fui bem recepcionado, bem atendido por todo mundo. E a gente procura devolver isso da melhor maneira possível, que é como, né? Trabalhando, né? E tratando todo mundo com muito carinho, com muito respeito, né? E tem dado resultado. A gente está com uma equipe muito boa, né? Encontrei na RIC excelentes profissionais, né? Gente que uns já conhecia, outros vinha conhecer agora e tal. Enfim, mas a equipe está muito focada nesse projeto, que é o que a gente chama de novo Balanço Geral, né? Que é aquele programa que conta mais histórias, né? Que não fica só no factual, não fica só no crime, pelo crime, ou pela história, pelo fato, pelo acidente, pelo acidente. Não, a gente tenta contar a história, humanizar a notícia. Isso que, que eu tô reparando, o Jasson, é aquilo que eu falei, solto. E eu gosto disso. Só que o gordinho aqui tem uma pergunta. Claro. Porque sabe que gordinho, o que ele pensa o tempo todo? Comida, né? Não tem saída. Não tem. Você entra no ar praticamente 11h30 da manhã, você já está preparado no estúdio, né? 11h30 eu tô no estúdio. 11h30 Já está tô no estúdio. É. E você sai 3h30 da tarde. Sai 3h30. É. O Jasson não come, não almoça, você é o ET, o que acontece? Olha, essa foi uma das dificuldades que eu tive de adaptação a esse novo formato de programa, né? Porque pense comigo, né? São 3h30 de programa ao vivo todo dia. Então, quer dizer, é um domingo espetacular, né? Todo dia que é feito. Imagina, Domingo Espetacular tem uma semana para produzir aquele programa que vai ao ar no domingo na Record. Nós temos um programa de 3h30 para colocar no ar todos os dias, que é o Balanço Geral e a Hora da Venenosa. 2h30 de Balanço Geral e 1 hora, pelo menos, de Hora da Venenosa, que trata do mundo das celebridades. Bom, o que acontece? Essa foi uma dificuldade que eu tive assim para tentar me organizar, né? Porque quando eu comecei a fazer o programa, fazia ali um lanchinho, porque quem que tem fome 11 horas da manhã, né? Só o gordo. Só o gordo, o gordo tem. Assim, por exemplo, levantando ali 6, 7 horas da manhã, tomando um café, né? Você vai pensar em Se comer mantém. meio-dia. Meio-dia, né? meio-dia e pouquinho. Meio-dia e meia, 1 hora, tal, come uma barra de cereal, uma coisa e tal. Era mais ou menos isso que acontecia antes. Mas aí eu vi que era pouco, né? Porque depois de meia hora, 1 hora de programa, eu já estava sentindo um pouco de cansaço. Porque pensa bem, de pé o tempo todo, né? E o desgaste físico, emocional, né? De concentração, Mental, de foco, né? mental, então você acaba gastando mais energia. Então, com o passar do tempo, fui aprendendo. Então, o que eu faço hoje? Né? Então, eu levanto cedo, tomo meu café com, né, um pão integral, uma coisa assim e tal, beleza? E aí eu trago ou uma fruta com castanha, com iogurte, com granola, que eu como daí às 11h30. Né? Uma barra de cereal,
né, que eu como no intervalo do programa. E daí quando é 15 para as 4 horas, eu como um almocinho muito de leve, porque daí 4 horas da tarde você também não tem fome para comer, né, e ainda com aquela adrenalina ainda né, no corpo tal, quer dizer... Que bate que mesmo, bate, sem né? saída. Então eu aprendi a comer menos, né, mais diluído e coisas que sustentem um pouco mais. Tá explicado porque o Geraldo Luiz emagreceu. Porque ele tava no fim de semana, então era muito rodízio, alguma coisa, massa, né? É. E você já tem que ir pra parte mais natural da coisa, você deixa comida pesada pra noite, Deixa pro final de semana. pro fim de semana. Pro fim de semana. Puxa Aí passei sexta-feira à noite em diante, daí já é outra conversa. Você não torcia pra ter um merchan lá de uma comidinha, alguma coisa, pra você poder dar aquela beliscada? Cara, sabe que não? Porque o detalhe é o seguinte, na hora que você está focado no trabalho, você não tem fome. É verdade. Você não tem fome, entendeu? Você tá, aliás, até você fica assim, às vezes sente o corpo um pouco cansado, se você não estiver bem alimentado e tal, né? Bem fisicamente. Né? Outra coisa que eu tive que dar uma intensificada foi na academia, para ter fôlego para ficar 3 horas e meia no ar. Você virou um atleta da Né? televisão. Então, o que eu faço hoje? Nesse um ano aí eu estou me adaptando, ainda estou me adaptando. Então, 2 vezes por semana, no mínimo, eu estou na academia fazendo bastante exercícios Aeróbicos, né? aeróbicos, né? Bastante aeróbico e tal. Esteira, corrida, bicicleta tal, uma coisa assim. Final de semana dou minha pedalada para ter fôlego para aguentar esse tempo aí, né? E tá bem, né? Porque você tem que começar bem e tem que terminar bem. Porque ninguém sabe o rosto, a pessoa como que ela tá por dentro, né? Você também tem problema pessoal, Também tem. né? Às vezes você chega e fala assim, puta, hoje vou contar uma pauta aqui que eu vou chorar. Como é que você segura nessa hora? Ah, chora. Chora junto? Chora. Eu choro. Eu não seguro emoção, não. Se eu tiver que dar risada, eu vou dar risada. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Não tem problema, não. Eu choro com a matéria, com a reportagem, enfim. A gente é humano, né? A gente tem sentimento, né? Então, por que eu vou esconder isso? O seu timbre de voz, Jasso, eles daí fizeram essa pergunta pra mim ontem. É. Falei, amanhã vamos gravar com o Jasso Goulart. Tá? A pessoa falou assim, é aquele que falava alô você? Falei, não, aquele era o Fernando Vanucci, É. né? Que veio com o bordão. Mas você já foi confundido com o Fernando Vanucci? Cara, você sabe que eu já fui... Pelo bordão, que você tinha um bordão também de entrada no programa esportivo, não tinha? Eu sempre... Alô, tudo bem? Estamos chegando com o Globo Mas Esporte seu time de e voz é tal, igual. né? Mais ou menos isso que a gente faz quando começa um programa esportivo, né? Quando eu narrava futebol também, que eu narrei futebol durante 8 anos, né? Então eu usava muito balançou, tal, pá, né? E, na verdade é uma muletinha que todo narrador... Vou contar pra você. Aquele negócio que o narrador não fala o gol logo que a bola entra. É pra enrolar ver quem fez o gol. Vai enrolar para ver se não vai dar o gol errado, né? Ou vai gritar gol sem ser gol. Então. Gente, Mas eu só fui aprender isso depois também. Tem muitos gatilhos assim, né? Gritei muito gol que não foi gol sem saber, porque tudo é aprendizado. Né? Você me fez lembrar de um amigo meu aí que fazia programa com a gente no outro canal, que é o Marcelo Ortiz. Grande amigo, narrador, abraço para ele. Que voz, né? Que voz. Porque... E que fôlego, né? É, isso que eu ia falar, porque a extensão dele é muito longa, né? Longa. Um gol dele tem quantos segundos? Eu acho que ele nunca mediu. Ah, não sei quantos segundos. Mas aí você falou um negócio também que é muito interessante, a extensão do gol. A gente era cobrado, quando era narrador, era cobrado que às vezes os caras falavam assim, você é coxa branca. Quando o cara falava pra você assim, você é coxa branca porque você gritou aquele gol mais longo e tal, não sei o quê, era porque o cara era atleticano. Atleticano. E o atleticano é o contrário. Quando o cara falava pra você assim, você é atleticano, é porque o cara era coxa branca. E uma vez eu ouvi o Luciano do Vale, falecido Luciano do Vale. Grande mestre de Grande todos, mestre de né? todos. Ele disse que uma vez os caras, era jogo Corinthians e Palmeiras, e disse que o cara cronometrou O grito dele. o grito de gol do Corinthians e do Palmeiras. Diz que ele gritou 10 segundos o gol do Corinthians e 8 segundos o gol do Palmeiras. E ele foi cobrado por causa dessa diferença. Por causa de 2 segundos. Mas só que ninguém entende, porque um gol, como é que ele é construído? Porque tem vários tipos de A emoção situações, do jogo, né? Tem né? várias situações. Então, de repente, é um lance que começa lá na grande área, o cara vem com a bola, vem dominando, vem cruzando, cruzou a linha do meio de campo, tal, não sei o quê, fez um lançamento, né? A bola voltou para ele, dribla passou por dois, passou por três, fez o cruzamento, chegou lá, vai crescendo a emoção. É diferente daquela bola que o cara bate o escanteio, o cara dá uma cabeçada e faz o gol. Perde a graça, né? Né?
Totalmente. É gol, mas assim é diferente. Né? A mesma reação da arquibancada que a gente teria, nossa, olha o que o cara fez, o narrador também tem. Também tem. Né? Isso que é o que a gente. Muita gente não entende. Você falou do. E narrar gol sem torcida no estádio. Cara, Deve ser chato hoje, né? E fazer o tal do off-tube também, que você fica no estúdio, né? Narrando o jogo também. Puta, outra coisa horrível. E hoje está todo mundo fazendo, né? Até por questão de custo. Toda a TV tá fazendo para não mandar. A gente tá vendo até os Claro, comentaristas, então, né? pandemia e tal, evita. Tá? Mas antes da pandemia já não estavam mandando não mandando mais muito narrador para estádio, porque é custo, né? A equipe de uma televisão para fazer um jogo era o quê? 5 pessoas? Ah, depende, né? Até muito mais, né? Não os premieres, né? Uma local, assim. É, Você não precisava muito porque você tinha estrutura da Nacional, né? Por trás, né? Para usar alguma coisa de imagens, não tinha? não, é que na verdade é o seguinte, por exemplo, se você vai fazer um jogo, por exemplo, vamos falar aqui das experiências que eu vivi, ia fazer um jogo no Recife, por exemplo, né? Então a TV de lá dava apoio, então dava a estrutura lá e tal. E aí ia daqui o narrador, o comentarista e um repórter. Aí a TV de lá dava um repórter e a estrutura. Quando fosse o jogo de volta aqui, a gente dava a estrutura, né? A TV aqui dava a estrutura para esse jogo. E um repórter vinha de lá, daí o narrador, o comentarista e um repórter. Então, na média, 3 pessoas. Às vezes alguém da engenharia, 4. Então, essa era mais ou menos... Então, eu pensei no caminho certo, então, né? Pensou no caminho certo. Coloquei 5 pessoas na equipe, né? Mais ou menos isso aí. Porque eu imaginei isso daí, cabine, né? O repórter, o câmera, mas pegava a estrutura dos outros. Agora você bota aí três diárias de hotel, cada um vai ficar num quarto, 3 diárias de hotel, tal, mais viagem, ida, volta, alimentação, o avião tal. Tem que ser avião por causa do tempo, né? De viagem. Então tem que chegar, quando é televisão, normalmente você vai um dia antes, né? Para garantir de estar lá no outro dia e tal, tem tudo isso também. Caramba. Embora em 2006 eu fiz Campeonato Gaúcho para o Premier Futebol Clube, e daí vários jogos que eram, por exemplo, quando era jogo na capital gaúcha, eu viajava domingo de manhã, entendeu? Saía daqui domingo de manhã, ia pro hotel, dava uma lavada no rosto, trocava de almoçava e 2h30, 3 horas estava no estádio. Porque Porto Alegre normalmente o voo, ele enrosca com as escalas, vira quase 4 horas, né? Mas tinha voo direto domingo de manhã, eu fazia isso. Mas quando o jogo era fora fora de Porto Alegre, daí sempre chegava em Porto Alegre no sábado para poder fazer o deslocamento domingo de manhã para a cidade que era o jogo. Você me fez lembrar que eu fui cobrir um show do Vitor e Léo na Woods Porto Alegre. E eu saí de Curitiba e eu tive essas escalas, correndo pra lá e pra cá, pra cá. Falei, mas é show, o show não tem problema. Agora é que eu vi a tua correria de futebol, porque você tinha que pegar, fazer o futebol e você já voltava em seguida do jogo, né? Voltava. Aí saía de lá no domingo à noite, saía de lá no domingo 9 horas, se não me engano, era o voo que saía de lá de Porto Alegre. Chegava em casa, dormia, de manhã já tinha que ir pra RPC para fazer o Globo Esporte, né? Você chegou Você fez rádio também, né? Fiz rádio. Só que você começou no rádio, como todo apresentador de televisão? Eu comecei no rádio. Né? Porque eu falo assim, eu com 7 anos de idade eu estava numa radiozinha lendo poema, num programa caipira, domingo, 7 horas da manhã. E a gente não tem noção que isso vai desenvolvendo na vida da gente, né? Então, praticamente a história de todo mundo de intimidade com o microfone, acho que vem do rádio, né? Mas eu, assim, eu tentei rádio quando eu era menor de idade ainda. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, essa coisa da comunicação, eu era vendedor numa loja de materiais de construção, vendia bem e tal. Sempre busquei me especializar naquilo que eu fazia, né, de vendas, especializei em fazer crédito e tal, aprendi a fazer orçamento de casas para poder vender, aquela coisa lá toda. Casas pré-fabricadas, isso, quanto que vai de telha por metro quadrado, quanto que vai de madeira por metro quadrado, sarrafo. Caramba, nada a ver com o que você faz hoje. Mas eu tinha comunicação, porque essa coisa, né, sempre é uma coisa minha, né? E pensava sempre em fazer rádio, pensava em apresentar o Jornal Nacional, essas coisas, né? Porque via isso, né? Chegava, sentava na frente da televisão, aquela época, a avó, o vô, né? A tia, ou às vezes a mãe, o pai era militar, sempre trabalhando. Ficava imitando Cid Moreira? Não, imitar Cid Moreira não, Nem mas eu brincando. gostava de jornalismo, eu gostava de brincar de telejornal, não ele especificamente, mas gostava de telejornal, gostava de brincar disso. E aí é o seguinte, quando eu saí dessa empresa de vendedor,
Aí eu comecei a tentar, eu comecei a buscar emprego na área de rádio. Mas se não conhece ninguém, você sabe como é que o mercado é difícil. Abrir a porta é complicado. Abrir a porta é complicado. E aí passei por algumas rádios em Curitiba, fui a Ponta Grossa, fiz alguns testes e tal, tudo mais, e nada. Daí aí fui para outros caminhos e tal. E aí fui para a Câmara Municipal logo depois, trabalhei lá 7 anos, e aí comecei a preparar eventos, época de eleição, fora de eleição, tinha umas instituições que a gente ajudava e tal, e eu cuidava disso. Aí eu cheguei a organizar vários eventos e shows, inclusive, e tal, para poder apresentar. Daí eu estava apresentando os eventos. Então sempre. Mas rádio mesmo, eu comecei com 20, 21 anos de idade. Ah, já era? Daí foi que eu comecei em rádio. Mas eu já tinha até desistido de rádio, na verdade. Eu já tinha desistido de fazer rádio. Já estava me preparando para fazer outras coisas quando um amigo que era do Rádio Jornalismo da Câmara, ele era produtor de um programa aqui em Curitiba, na irmã da Rádio Clube, que era a Rádio Paraná. Rádio Paraná. E daí era um programa que era das 5 às 7 da manhã, e daí eles me convidaram para participar daquele programa, porque o Mário Gonçalves, que eu digo que é o meu pai de rádio, que já faleceu, me convidou para lá e tal, ele sabia dessas coisas. Foi quando eu comecei a desenvolver daí esse material. Aprendi muito com eles, com os meninos na época e tal, papai, e daí as coisas começaram a acontecer. Mas aí passei tempo fazendo rádio e outras atividades para poder sobreviver. E não é fácil, né? Muita gente olha assim, olha o Jasso lá todo, hoje tá na Record, mas ele ralou, tem uma história por trás aí que, olha... Tem muita história. Se você contar a história, acho que pro carroceiro que chora é o cavalo lá na frente, né? Por aí. Mais ou menos por aí, né? E o jeito descontraído, Jason, tipo assim, as temporadas de verão, praia, eu sei o quanto é ruim trabalhar enquanto os outros se divertem, né? Por vir da área de shows, ninguém tem noção de estar ali trabalhando, tá focado, e a pessoa vem, pega essa bebidinha, vamos no meu camarote. Comigo sempre foi assim, com você é praia. As pessoas não tentavam te segurar lá pra ficar na tela delas numa areia, fazendo churrasquinho, tomando um negócio. Tipo assim, se achavam íntimo seu da família, Sim. querendo... Fica aqui com a gente a tarde inteira. Sim, a gente é claro, né? Mas aconteceu várias vezes, por exemplo, assim, chegar a conversar com as pessoas, o pessoal, experimenta aqui minha batidinha, experimenta aqui minha caipirinha e tal. Experimentar, você até experimenta. Você até experimenta, participa e tal. Mas não tem como ficar, né? Na praia, por exemplo, assim, eram muitos os convites para vem aqui que tem churrasco. Se eu quisesse, tinha churrasco todo dia. Mas como é que eu ia trabalhar no outro dia? Daí não dava também, né? Então, mas assim, muito legal. E essa descontração, eu acho que é uma coisa meio natural, né? Eu via que faltava pra gente lá na TV fazer uma cobertura melhor do nosso litoral. Eu achava que quem estava na praia merecia isso. E o pessoal, os moradores da praia, mereciam também ter uma boa cobertura, porque é o momento deles, né? É o momento deles, que é a época da temporada. E aí eu abracei essa questão do litoral e apresentei um projeto na época, que foi aprovado pela direção da TV que eu trabalhava, que era a RPC Globo, né, que é desse cara que faz a cobertura do verão, viver esse período lá, estar com as pessoas do litoral, fazer parte daquilo. Da temporada deles, Da temporada deles, né? Então, deu muito certo, porque foram 7 anos de cobertura que eu fiz, né? E terminava uma cobertura entre uma temporada e outra, o que mais as pessoas me perguntavam na rua, e aí, esse ano vai pra praia? Não vai? Ou vai cair da prancha esse ano? Não vai? E aí, né, o que você vai fazer aqui, ali e tal, não sei o quê, que ilha que você vai mostrar, né, e tal. Então foi muito legal, foi muito bacana. Criou uma relação muito grande com as pessoas. Eu lembro o apuro que você passava nos trios elétricos. Foi. Que os músicos entravam ao vivo e você tinha que gritar, berrar no microfone, tentar conversar daquela forma mesmo, que era o que tinha para aquele momento, né? Era um carnaval puro, né? Exato. Inclusive em parceria com o nosso amigo Rogério Cordoni, que é o Elvis Presley, né, do Brasil, que foi do Ding Dong, do Faustão. Vamos convidar ele aqui. Ô, Rogério, você tem que vir aqui, tá? Tá convidado já. Depois nós vamos ligar. E a gente criou, né? Era uma ideia do Rogério e tal, e compramos a ideia e começamos a trabalhar no bloco do Elvis, né? Então daí caminhão, né? Abrindo carnaval lá, abrindo temporada em Guaratuba, abrindo carnaval em Matinhos e tal, então muita loucura. Até tem uma história,
muito curiosa, que um dia... Bom, e sem contar que eu estava cantando com a turma no caminhão, mas ao mesmo tempo também estava fazendo entradas no jornal, tem tudo isso também. Eu ia chegar nesse ponto, você teve que aprender a cantar, né? Na verdade... Você cantarolava, né? Não, eu canto desde criança, na verdade. Na verdade, assim, eu canto desde criança. Aprendi a tocar violão com 8, 10 anos. Família, todo mundo toca, canta. Tem um irmão que é da banda da Polícia Militar, né, e tal. Então, todo mundo voltado assim para a música. Então, a música sempre esteve muito presente em mim. Olha que legal. Né? E aí, eu costumo até dizer o seguinte. Meu pai me colocou na aula de música, eu era garoto, né? Para aprender violão e música. E eu ia para a aula sábado à tarde. E às vezes eu matava a aula de música no sábado à tarde. Foi jogar bola. Vou confessar aqui agora. Jogar bola. Para ir jogar bola. O que aconteceu? Não virei nem músico e nem jogador de futebol. Mas aprendeu a cantar e foi útil depois. E no futebol foi eu útil virei para entender o jornalista. jogo. Virei jornalista, né? Viu só? As duas coisas que me ajudaram na minha profissão de jornalista. Né? As duas coisas que me ajudam na profissão de jornalista. O futebol e a música. Que foram muito importantes e que são muito importantes para mim hoje na profissão que eu desenvolvo, que é a profissão de jornalista e de comunicador. Mas a gente estava em cima do trio elétrico, e aí estava aquela loucura em cima, e aí as mulheradas lá embaixo, isso, aquilo, e Elvis, né, porque o Rogério, Elvis e tal, né, o Rogério cantando no microfone, eu cantando no outro, fazendo um back, ajudando, aquela festa, aquela folia e tal, aquele negócio todo. E daí o Rogério com aquele óculos do Elvis e tal, assim... Que não chegava muito à noite também. Não chegava nada. Daí tal, não sei o quê. E aí o Rogério falou assim, quer um, tal? Eu falei, me dá um e tal. Canta, e dança e tal. Ele me deu um, tal. E dali a pouco uma mulher lá embaixo, uma fã lá embaixo, o óculos, pedindo óculos, né? E eu olhei aquele óculos e falei assim, bom, isso aqui deve ser aquele óculos de festa, né? Óculos de, né? No máximo da Rua Barbosa, né? Da Rua Barbosa e tal, não sei o quê. Mas pensei comigo, mas continuei ali, mas cantei mais uma, mais duas, mais três e tal, chama um, chama outro, anima a turma, o público e tal, né? E a mulher não parava, o óculos. Eu falei assim, mas pro final do show eu te dou, tal, não sei o quê. Blá, blá, blá. E ela, o óculos. Porra, falei, esse óculos aí também, vou dar logo pra mulher, né? Pra fã, né? E tal, peguei e joguei o óculos. Quando eu joguei o óculos, o Rogério deu um pulo assim. Aí ele olhou pra mim. Sorte que ele não usa peruca, senão a peruca já pulava dele junto. Aí ele olhou pra mim e falou assim, $150. Ele tinha trazido dos Estados Unidos. Porque o vestuário dele, né? Ele tem que buscar lá, né? Tudo lá. Ele falou, $150. Falei, agora já foi. Agora já foi. Corre atrás da mulher. Não, deixa, eu nem sei se ela sabia disso, né? Ou se ela sabe disso até hoje, que aquele é um óculos que veio dos Estados Unidos, lá da cidade de Memphis, lá onde tem né, as coisas do Elvis e tal, tudo mais que o Rogério vai lá de vez em quando, né? E porra, 150 pau. Ele ficou de presente. Ficou lá o óculos pra ela e ela não tem noção. Pra ela é o óculos do Jason, mas era o semi-óculos do Elvis, né? É, que veio de lá, né? Isso que é... Essa mulher não tem noção, o óculos, a relíquia que ela tem na mão, né? Não faz ideia. Não tem ideia nenhuma. Além de ter passado pela mão do Cordone, né? É verdade, né? Porque é um dos artistas paranaenses, né, mais requisitados hoje, né? Hoje é, com certeza. Isso que é o bacana. Ô, Jason, como eu vejo o teu perfil solto, assim, porque pra mim você sempre chamou atenção justamente por ser livre no programa. Não, aquilo que eu falei, politicamente correto, o cara certinho e tal. Você tinha sua postura, tudo, mas você me faz lembrar muito, claro que dos novos tempos, não muito, não o escrachado daquela forma, um pouco de humor que você entretém a pessoa, como tinha o Alborguete aqui no Paraná, né? O Alborguete virou um símbolo nacional pelo entretenimento que ele proporcionava para as pessoas, né? Você vê que você também faz o entretenimento, você assistiu muito ao Alborguete, não assistiu? Como que você se desenvolveu, ô Jason? Porque tem desenvolvimento aí. Eu diria para você o seguinte, não, assisti, claro, né? Assisti muito o Alborguete, mas não é o perfil que eu diria assim, você se espelha em alguém? Vou nele, não. Não é. Até porque é o seguinte, eu acho que eu transito muito entre o entretenimento, né, que é aquela coisa mais descontraída, e a notícia. Então, assim, a gente tem hora que você tem que dar notícia, tem hora que você tem que comentar de maneira séria, senão o público não vai entender. Tem hora que você fala, opa, peraí, não é bem isso.
que é isso? O que essa pessoa fez, né? Mas tem hora que você tem que brincar com a situação, que é o que mais eu gosto de fazer. É o que mais eu gosto de fazer. É a tua voz, né? A tua voz tem um poder que pouca gente tem noção, né? O que mais eu gosto de fazer é essa hora de dar o que a gente chama de dar aquela trucada, de dar aquela parada, de contar uma história, né? Eu gosto de contar a história, mostrar, né, que aqui tem a Maria, aqui tem o José, do casamento da Maria e o José nasceu o Joãozinho, né? O Joãozinho não veio sozinho, veio com o irmãozinho gêmeos dele, o João. Que é o que rende, né? O que é o gostoso de elaborar essa história, né? Você, quando vai apresentar a história, você participou da produção geral dela também, em texto, tudo? Você opinou ou não? Não tem como você ver tudo, né? Então por isso a gente tem lá a nossa equipe, tem a coordenadora de produção, que é a Luana, tem, né, o editor-chefe, que é o Rubens Burigo, que é um colega que a gente já tinha trabalhado junto em outra emissora durante longos anos. Ele foi editor da revista RPC, 7 anos que teve no ar. Eu era o cara do esporte da revista RPC, então a gente se conhecia. Muitas vezes fui o apresentador da revista RPC também, assim, porque a revista RPC foi o que veio depois do Camisa 12, né? Sim. Que eram os dois programas que tinha à noite depois do Fantástico. Então a gente já se conhecia e eu entrei faz um ano na RIC. Teve uma colega que esteve com a gente lá, né, nesse processo de criação, de começo de um novo balanço geral. Não deu para ela continuar e logo depois tivemos a oportunidade de trazer o Burigo, né? Então tá muito legal essa parceria. Então cada um cuida de uma coisa, mas eu, como tudo termina no apresentador, eu tenho sim que saber se envolver no assunto. Tenho que me envolver. Então eu participo desde das pautas, né? Eu tenho que saber o que está sendo feito, tenho que dar os meus pitacos, daí nos textos, na edição, né? Eu tenho que estar bem informado da história. Então a gente tem reunião às 8 horas da manhã, depois tem reunião às 3:30 da tarde, a gente está toda hora falando pelo WhatsApp. Grupinho do WhatsApp. Do grupo e tal, papapá, né? Atendendo um repórter, outro, porque tem que estar focado realmente. Inclusive, logo que eu comecei o Balanço Geral, iniciei também ali o projeto da RIC FM de fazer o Jornal da Geral, né, na rádio, coordenando, mas era muito excesso, era muito trabalho. Porque o teu diário é muito grande, né? O meu diário é muito grande. Então 2 horas de rádio, né, e aí quando eu saía da rádio às 9 horas da manhã, o que acontece? Eu já pegava o programa meio que andando. Acontecendo. E 8 horas da manhã, não. 8 horas da manhã a gente já sabe para onde vai o Thiago Silva, para onde vai a Thaís Travessoli, né, para onde vai o Emanuel Perim, né, qual que é a pauta que a Adriana Lopes vai fazer, quem que vai fazer o Vivo aqui, Vivo lá. Então você já... Opa, não, mas peraí, não vamos mandar isso para cá, vamos mandar o outro para lá. Esse caso é mais importante. Então eu não estava participando disso. E aí, até que veio um consultor também para ajudar a gente nesse processo todo de criação, ele disse assim, olha, vocês vão matar o cara, 2 horas de rádio, 3h30 no ar na TV, mais produção e tal, não sei o que. Aí ele me ajudou, né? Que bom, né? Mas eu gosto muito de rádio, queria inclusive poder voltar a fazer o rádio. Eu acho que talvez agora, com as coisas mais encaminhadas, fosse até mais fácil, mas naquele primeiro momento foi um pouco difícil de fazer as duas coisas, né? A Rádio RIC FM tá muito bem na programação, está com um pessoal muito bom, com uma programação muito boa, crescendo, evoluindo e tal. O Jornal da Geral saiu do ar, entrou o Café da Manhã, né? Enfim, mas está indo muito bem e tal. Mas o Balanço Geral, ele exige que você esteja focado nele, que você esteja realmente trabalhando para ele. Tem que centralizar a energia. Viver nele mesmo, Viver né? nele. Dentro dele. E o seu primeiro dia de apresentação, agora a pergunta essa aqui é curiosa, você vai gostar de ouvir, que você foi conversar com um boneco, com a fantoche, com a Judite. Foi. Né? Quando você começou a conversar com ela, o que passou na sua mente? Puxa, tantos anos trabalhando, agora estou falando com um boneco, com uma mão de alguém. Você enxergava ela como personagem ou você ficava olhando o manipulador ali atrás? Eu vou confessar para você, a pessoa que manipula a Judite, eu conheço ele há 30 anos. Já vivemos uma experiência na televisão juntos lá atrás, lá na CNT, lá atrás, inclusive, juntamente com o Ratinho. Na época boa da CNT, né? Então eu já conhecia ele e tal, tudo mais. Mas no começo tinha um pouco dessa dificuldade, porque em vez de eu olhar para a cobra, eu olhava para baixo. Né? De onde vem a voz, né? Você queria entender o que ele ia falar, pegar um gancho, alguma coisa, né?
Mas daí eu costumo assistir muito, né, o que eu faço na TV, então, para poder corrigir. E aí, com a ajuda também dos colegas. Isso foi uma coisa diretores, bacana, tal. eu me assisto tudo. O programa no começo ao fim importante. várias vezes. Isso é importante, para ver o que você pode melhorar. Mas foi acostumando, né? Mas assim, por vários momentos, assim, deu aquela, né, pô, tal, mas que chegou um momento, assim, que virou a chave. É até meio difícil de explicar para você, assim, porque... Hoje são duas pessoas, hoje é a Judite... E a Cecília Comel, que é fantástica, que conduz muito bem também a Hora da Venenosa, que é a nossa fofoqueira, né? E a Judite, que nós temos ali uma pessoa que trabalha, a personagem da Judite, que trabalha muito bem. É sensacional. Na minha concepção, é uma das melhores Judites que a gente tem no Brasil hoje, é a nossa. Se não for, é melhor, porque porque ele, além de ser produtor, além de ser uma pessoa que fez teatro, além de ser uma pessoa que fez rádio, entendeu? Um comunicador, ele tem todos esses requisitos. O humor dele é muito rápido, né? E é muito rápido, saca as coisas muito rápido. Então, né? Aqui é o meu amigo Gilson Sodré, né? Eu só tenho que tecer elogios para ele aí pelo que ele já fez e pelo que ele faz. Então, mas virar a chavinha, assim, não, agora eu estou fazendo um programa de fofoca, não vou negar, demorou um pouquinho. Demorou, agora não ligo mais nada, não. Não, você viu que não dá rolo, não dá estresse, né? Não, assim, essa é a hora que eu sento, depois de 2h30 de Balanço você relaxa. Geral, a hora que eu sento ali para fazer a Hora da Venenosa é para relaxar, é para dar risada, ali é para brincar mesmo, ali é para falar besteira, ali é para curtir esse momento e informar as pessoas que querem saber do mundo das celebridades. A Judite, na verdade, então, você virou a chavinha, você começou a ver um personagem dela, mas eu acho que até a morte do Tom Veiga ajudou a gente a entender o que é um personagem de programa, né? Pode ser. Que a gente ficou mais coração com o personagem, né? Exatamente. Mas assim, hoje a gente conversa com a Judite. Com o Gilson, com a Judite. Não, mas é a Judite, para nós é a Judite. Hoje é assim, é a Judite. E assim, eu acho que tanto é para mim, como é para Cecília, né? Como é também para ele que manipula a Judite. Cada um parece que sabe, você entra naquele mundo. Naquele universo, né? Naquele universo. E criança? Agora começou a vir um público maior de criança para você por causa desse momento? Veio, mas você sabe que, curiosamente, eu sempre tive um bom público infantil. Curiosamente. Tanto que eu vou te contar uma história. Eu estava na praia, uma vez para fazer uma entrada ao vivo, e se eu não me engano era um sábado, era uma sexta ou um sábado, acho que era um sábado. Sol queimando, né? Porque a gente chegava... Tem toda a dificuldade de praia. Todas as dificuldades de praia, que você tem que concentrar no que você vai fazer, você não está brincando, né? Você está trabalhando, mas tem que estar num bom astral. Tem horas também que você tem que... porque você vai falar, por exemplo, de morte, de afogamento e tal, também tem que ter esse equilíbrio, né? Dos critérios. Mas enfim, daí eu estava fazendo lá a praia, e aí um senhor passou por mim assim, um pai de família, me deu uma esbarradinha no braço assim, falou assim, até vou fazer assim. Olhou para mim e falou assim, preciso falar com você. Aí, opa, tudo bem e tal? Eu vou entrar no ar aqui agora, você aguarda um pouquinho, já falo com você. Aí ele tudo bem, sério e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que será que eu só falei de afogado, falei de gente que brincou, falei da caipira, ensinei qual que é a comida saudável na praia, né? Falei como é que cura a ressaca. Nunca vi ele na minha vida, não atropelei. Não atropelei, não fiz bagunça nenhuma, Né? não fiz nada de errado. O que será que é? Bom, fiz a minha entrada ao vivo e tal, aí contei as minhas histórias, fiz a brincadeira e tal, aquilo na cabeça. Daí... peguei e vou lá falar com ele. E o sol quente batendo e sol quente na cabeça. Borbulhando. Sol quente na cabeça. aí é o seguinte, né? Porque é o sol mais forte, né? É do horário da hora do Eu almoço. chegava na praia, por exemplo, fora o que eu estava produzindo fora, daí chegava na areia, 11 horas da manhã no máximo, né? E ficava até até 2 da tarde, porque às vezes, depois do jornal, ficava atendendo as pessoas. Ficou com a marquinha tirando do óculos foto, também? Ficava. Não, porque eu ficava... Você tirava, né? Tinha que tirar o óculos, né? Na hora Mas o tempo todo que você está fora, você está usando óculos? Estava usando óculos. Mas não chegou a dar marquinha, não. Não.
Bom, mas aí eu fui falar com o senhor lá, aí digo, pô, não, o que eu posso ajudar e tal, aquele negócio todo. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, olha, Jasso, vou dizer uma coisa para você. Se eu tô aqui hoje, a culpa é sua. Eu digo assim, mas por quê? Como assim? Você fica aí falando que a água está quentinha, que o dia está gostoso, que as pessoas estão aí brincando, está todo mundo alegre e feliz. Minhas crianças não pararam de me encher o saco. Enquanto eu não botei as crianças no carro e a mulher e vim para a praia, não me deram sossego. Olha só. Aí virou uma brincadeira tudo e tal, né? Não, e a parte boa disso daí é que, vamos imaginar, o próprio veranista, ele não tinha noção que você ia estar naquele momento ali. Ele acabou te encontrando e as crianças dele... Acabou, Você virou Deus, né? Teve um outro caso também, você veja como é importante, porque eu acho que essa era a questão principal também, né? A gente fomentar o turismo no nosso litoral, mostrar o nosso litoral. Né? Enquanto Santa Catarina estava tendo lá alguns problemas de água viva, aquela de coisa estrutura toda que e tinha. tal, muita gente, isso aqui, o nosso litoral estava aqui com água boa, limpinha, né? Mas o nosso litoral não é bem cuidado. Não, tem muitas coisas para ser feitas aí há mais de 30 anos. Claro. Né? Projetos que não saem do papel, não tenha dúvida disso. Mas, pô, é nosso, está aqui. Estamos a 100 quilômetros de Curitiba, o litoral está a 100 quilômetros de Qualquer Curitiba. imprevisto você está em Curitiba, Qualquer não coisinha tapa. você está aqui, não tapa, então essa coisa lá toda. Então fomentava. Estava em Guaratuba uma vez, o cara veio falar comigo também, que estava vendo o jornal em Santa Catarina, porque nós temos Porto União e União da Vitória, né? Sim. União da Vitória, Paraná. É a divisa ali. E Porto União é Santa Catarina. Santa Catarina. E lá eles assistem a TV aqui, né? E aí ele disse que estava com o irmão, né? Vendo na casa, estava vendo o jornal, tal, e daí viram a minha entrada na praia aqui, aí um falou pro outro, você disse que um cutucou o outro e falou assim, vamos pra praia? Vamos agora. Vamos pra praia? Diz que vieram, juntaram a mulher, as crianças, os carros e se mandaram pra praia aqui, para Guaratuba. Eu fui assim para Barretos, acredita? Festa do Peão, tava vendo a matéria. E aí você falou assim, vou para Barretos. E saiu todo mundo, foi para Barretos. Então, mas isso é legal. Você veja, você foi para lá, o cara saiu lá de Porto União, veio o turismo. Guaratuba. É o turismo, está circulando essas coisas que estão acontecendo, que infelizmente agora está tudo parado por causa da pandemia, né? Espero que pro próximo ano aí a gente possa voltar para a praia. E história engraçada, a gente tem na praia alguma coisa de... Porque assim, a gente viu o Fábio Porchat fazendo uma live, uma entrevista, e a mulher dele passou de toalha atrás. Viralizou esse vídeo, né? Você teve algum episódio que aconteceu atrás de você que a gente lembra que a gente vai poder rir muito agora? Teve. Eu, talvez até encontre essa imagem por aí, mas é o seguinte. Então, nós falamos do sol, do calor. Porque o sol ele vai trocando de... Não, e o calor, mas ali você está ali, né? O sol está aqui, papapá. Eu comecei a buscar elementos que pudessem aliviar um pouco esse cansaço na hora do almoço, enquanto estava esperando vai perto o jornal da entrar tenda, no ar. aquela malandragem. Não, aí que é o seguinte, não tinha tenda. Não tinha tenda. Aí nós fomos fazer o planejamento do verão X lá, aí sentamos coordenador de reportagem, isso aqui, eu falei assim, pessoal, é o seguinte, nós precisamos criar um produto, algo que, primeiro, que mostre que nós estamos, porque eu sempre nunca gostei muito de ponto fixo. Fixo, exatamente. Eu gostava sempre de circular. Movimentação. Então eu falei, nós temos que as pessoas saibam que a gente está naquele ponto da praia e ao mesmo tempo sirva de apoio, para eu poder fugir do sol, dar uma descansada, tomar uma água enquanto está esperando uma entrada e outra ao vivo e tal, aquela coisa lá toda, poder conversar com as pessoas. Aí começamos a fazer o orçamento, tivemos a ideia lá e tal, chegamos num orçamento que cabia dentro do que a gente tinha, né? De uma tenda inflável. Pô, bacana, né? Água, né? Tenda, né? A ar, né? A ar, irmãozinho. E tal. Então você... pensei que ela tinha piscina junto também. Não. Porque tem essas, a ar que você fica dentro da piscina. Só você enchia ela, né? Enchia ela igual colchão com de a ar e ela montava aquela bonita, grande assim, né? Escrita assim o nome da TV. Esqueceu da tomada. Não, tinha um motorzinho. Tinha um motorzinho. Tinha os problemas. Tinha um motorzinho que você tinha que levar, só que no motorzinho ia o quê? Para o motorzinho funcionar? Gasolina. Aí, você tinha que deixar o motorzinho funcionando, porque... Igual a Magarelli. Você lembra da Garelli? Você andou de Garelli? Eu lembro. Daí é o seguinte,
Aí tinha que deixar o motorzinho funcionando pra tenda ficar bonita lá, aquela coisa, né? Quatro pernona, amarrada nos ganchos e tal, né? Pra não voar também. Pra não voar porque bate o vento. Então, e tudo isso a gente fazia, eu e a equipe. Chegávamos lá, montando mesmo, puxando fio, estendendo, subindo, quer dizer, então tudo isso a gente fazia antes de entrar no ar. Não era só chegar lá e apresentar e tal. Não. Você era o seu próprio hold. E carregar as coisas. Turma da Graxa era você também. Era eu e a minha equipe. Eu, repórter de Cinegra. A gente montava tudo. Aí, em algumas ocasiões especiais, às vezes quando era uma coisa um pouco maior, vinha o pessoal da produção, né? Pra montar uma coisa um pouco maior. Mas o dia a dia era nós e pau da viola. E quando via o pessoal da cidade também, você tinha que indicar pra eles, ó, já conheço aqui, ali vai ter a tomada, a lanchonete do seu Zé que ele me emprestou a tomada. Todas essas coisas, né? Tinha todo um trabalho de produção que a gente fazia e botava a mão realmente para funcionar. Mas aí estamos lá. Aí conseguimos então aprovar no orçamento daquele verão aquela tenda, né? Tal. Fomos estrear a tenda. Aí o primeiro dia já foi uma dificuldade danada para conseguir encher a tenda de ar. Você não sabia que o sofrimento era tanto. Eu não sabia que o sofrimento ia ser tanto. Já estava suado. Não, primeiro já não cabia no carro, né? Que era uma Palio Weekend. Tivemos que conseguir convencer o chefe a ir de Amarok, porque senão não cabia a tenda dentro. E o cara que vendeu para nós a tenda falou assim, não, isso aí você leva no porta-malas de qualquer carro. Para vender, né? De qualquer carro e tal, não sei o quê, né? E aí, no dia que nós fomos testar a tenda, que ele levou no pátio da TV para testar, nós já vimos que não ia caber no porta-malas do Palio, né? Porque ele tem câmera que você tem que carregar. Até que você não confiou 100% nele, né? Não, mas daí convencemos o chefe, tinha a opção da Amarok, falei assim, convencemos o chefe a deixar a Amarok com a gente na praia aquele ano. Daí então carregar, mas ele tinha que chegar na praia, pegava tal, descer, ligar o motor. Não podia esquecer que tinha que sempre carregar o galãozinho de gasolina para funcionar o motor. Bom, aí um dia ligamos o motorzinho, enchemos a tenda, bonita e tal. E aí eu falei pro colega pro Cinegra, falei assim, o negócio é o seguinte, não vamos fazer aqui dentro da tenda, eu vou fazer lá fora, só que você pega a tenda atrás, o fundo atrás, né, para mostrar que a gente tá com um negócio bonito, que daí eu vou falar, olha, quando você vê essa tenda aqui e tal, em qualquer parte do nosso litoral, seja Matinhos, Guaratuba, Pontal, né, Praia de Leste e tal, é porque a gente tá lá, porque eu tô lá, venha falar comigo e tal, não sei o quê. E aí combinei isso com o cinegrafista e foi o que eu fiz. E eu comecei a falar, foi engraçado, porque daí eu comecei a falar... Você foi andando ou ficou parado? Tá aqui a câmera parada aqui. Não, parado aqui, lá atrás, no quadro. E daí o cinegrafista começou a mudar. E eu, por que ele está mudando se eu sei que o negócio está aqui? E daí ele começou mudando a câmera e fazendo assim, né? Dando um sinalzinho. Sinal para eu junto. Eu digo, mas eu pedi para ele que é para focar aqui, porque eu quero mostrar a tenda aqui atrás. Aí tal, papapá. Mas fui dando o negócio. Falei, você já está pedindo, fui indo. Fui virando para o lado do mar e tal. Foi saindo da imagem da coisa e tal. Depois é que eu fui ver o que tinha acontecido. Eu falei assim, mas por que você ficou me enchendo o saco para mudar de lado lá? Ele falou assim, não, é porque você estava falando e faltou ar e a tenda começou a desmanchar. Eu já imaginando as pessoas virando isso, aprontando alguma. E a tenda foi murchando, né? Você falando e a tenda murchando. Aí o colega... Alguém passou e tirou o biquinho. Não, faltou gasolina no motorzinho. Puxa vida. Aí faltou gasolina no motorzinho e aí tinha os caras do monomotor lá na praia. E onde que ia arrumar gasolina naquela hora para voltar a tenda? O auxiliar, que era o Robertinho, muito rápido. Robertinho pegou, foi no cara do monomotor e falou assim, me venda um pouco dessa gasolina aí. O cara falou, cara, isso aqui uns 4 anos atrás, pensa bem. O cara falou para ele assim, isso aqui é gasolina de avião. Eu te vendo, mas é 10 pau o litro. Puta. 4, 5 anos atrás. Imagina, hoje a gente pode calcular. O cara vendeu 10 pau. 10 pau o litro. Aí o Robertinho falou, tá bom, eu compro e tal. Eu fui lá e comprou, mas daí comprou os 2, 3, 4 litros de gasolina do cara. Que era gasolina de avião, porra nenhuma. Desculpa. Mas mas a gente fala mesmo, é normal. Daí aí chegou lá, daí bota pro motor e tal, não sei o quê, mas eu sei que a cena assim, que foi mais engraçada foi essa. Você parado, dando a informação e a tenda foi murchando. Ainda bem que não era um patrocinador, né? Não, era imagina, daí era a marca da TV. Então, imagina você chegar no patrocinador e falar, bicho, não tem tua imagem, não tem o nosso acordo hoje. Porque acabou a gasolina do motor. E pode viralizar esse negócio, e aí? Né? É umas coisas que acontecem, né? E acontece mesmo, né? Muita gente não... A ideia do podcast é isso, a gente chegar no assunto que ninguém falou já.
Porque se eu for falar da sua vida desde o menininho, Jacinho, crescendo, tudo, aí todo mundo também quer saber. Só que o que eles querem mesmo é a presepada. A presepada, é verdade. Né? Eu fui dar uma palestra logo depois de uma temporada. Teve uma temporada lá que eu inventei de pular na piscina, do Sesc. Eu vi isso. Eu vi isso. E ao vivo. Que tinha uns balões lá, que até tinha umas corridas. Esse acho que foi no segundo ano. No primeiro ano eu dei o mergulho sozinho lá. Eu vou te contar o que aconteceu depois do mergulho. Mas foi o seguinte, tanto que os colegas na redação aqui não acreditaram que eu fosse fazer aquilo. Uhum. Mas eu fiz. Eu vou fazer. Aí é o seguinte, terminou a temporada, tal, fiz os agradecimentos e tal, papapá, falei assim, agora é minha vez de dar aquele mergulho, né? Pra fechar a temporada, pá, pulei. Bom, aí é o seguinte, aí depois, tempo depois, lá pelo mês de maio, junho, eu estou fazendo uma palestra na faculdade aqui em Curitiba, para os alunos de comunicação e tal. Aí conversa vai, conversa vem, aí eu perguntei pro pessoal, o que vocês lembram, né, da cobertura que eu fiz na praia, né? Porque não era só festa, claro, né? Tem vários outros. Tem enchente, tem isso, tem aquilo. Naquele ano teve lá o surto de dengue em Paranaguá. Matou muita gente e tal, aquela coisa arada toda. A gente ia lá, eu ia com... Pô, imagine você trabalhando de calça jeans, né, e bota em Paranaguá para não ser picado pelo mosquito da dengue, aquele era calor sofrido, todo, né? Tem essas coisas todas. Tal. Aí perguntei pra turma, né? E aí, o que vocês lembram da cobertura da praia, né? Cara, o pessoal só lembrava do pulo na piscina. Viu? Das reportagens ninguém lembrava. Viu? Lá do pulo na piscina todo mundo lembrava. Então, E era um jornal que essas coisas é o entretenimento do jornal. E aquele pulo na piscina me rendeu depois uns dias de problema na coluna, porque eu não sei Caiu errado? Caí errado. Puxa vida. Caí errado. Aí cheguei no meu amigo Alessandro lá, quase sem andar lá. Fisioterapeuta, meu amigo. Porque a gente pensa, eu tava vendo na internet essa semana, a gente vai ficando mais velho, a gente pensa que a gente faz a mesma coisa que quando a gente tinha 15, 20 anos. A gente faz. Mas lá eu era mais novo. Não, a gente faz, só que faz mais lento e vai ter causa hoje em dia, vai ter causa, Porque naquela época você pulava de ponte, de rio, de qualquer jeito e nada acontecia. Né? É verdade. Mas lá eu acho que é o seguinte, assim, mau jeito, atenção, né? O impacto, por exemplo, saltei de pé, né? Daí teve um impacto aqui e tal. Essas coisinhas que ele me explicou depois e tal, enfim. Então a gente vê muito que você, dentro do Projeto Verão, você era o cara, praticamente você era o chefe de todos. Sim. Porque você desenvolvia tudo, falava, gente, eu sei exatamente fazia a coisa acontecer. Não era só o cara do vídeo. Não. Ali era o teu momento de TV, era o teu programa, não era mais jornal. Não, mas tinha todo o trabalho atrás, né? Tinha todo o trabalho que eu fazia atrás, por trás disso. A produção, né? Sempre trocando informações, né? Eu lá na praia, a coordenação de reportagem aqui, a gente troca para onde vamos amanhã, para onde não vamos, para onde que eu levo aqui, para onde que eu não levo, que reportagem que vamos fazer. Então você saía do ar, eu saía do ar. Eu ia almoçar, mas passava a tarde inteira pensando no dia seguinte, conversando com as pessoas, já traçando pauta, você entendeu? Atendendo as pessoas, às vezes fechando um texto, né? Fechando uma reportagem, por exemplo, antes de ir para o ar 11 horas da manhã, muitas vezes já tinha produzido uma reportagem antes, aí voltava. Muitas vezes era em cima da hora. Então a gente trabalhava mesmo. Eu lembro uma vez, na época que eu estava, vou até falar na Band, aqui em Curitiba, com o Val Santos, e eu fui gravar uma matéria na Shed, eu lembro certinho, e gravei a matéria e aquele dia resolvi tomar um goró a mais, depois da entrevista. E eu curti, fiquei meio loucão, né? Tomei uns gorozinhos a mais. No outro dia a gente tinha o programa 1h da tarde, e eu cheguei na TV para fazer o programa normal, e pensei que nada tinha acontecido. E o diretor me chamou e falou assim, ó, ligaram na TV e disseram que você estava chapado ontem na Shed. Já aconteceu isso com você? Porque você é uma pessoa que, onde chega, vai reconhecer o Jasso, né? Já chegou alguma coisa assim que você tem que ter a sua postura, o correto, você é influência para as pessoas, você não deve fazer isso. Quer beber? Coloca um disfarce, vai beber na casa de alguém, sei lá, não apareça em público para não queimar
O seu bigode, vamos falar assim. Não, eu nunca tive problema não, em relação a isso. Vários lugares que eu vou, assim, eu fui, né? Eu ia mesmo no litoral, tal, às vezes para jantar, se tinha uma música e tal. Toma cuidado, a tua postura. A turma me chamava para cantar, eu ia cantar, não tinha problema nenhum não, sabe? Eu vou cantar, brinco, me divirto. Não vou subir na mesa, né? Não vou Sim. fazer striptease em cima da mesa, essas coisas. Mas assim, curtir, bater o papo, tocar uma viola e tal, essas coisas, não vejo problema nenhum. Aí é nisso. tranquilo. Nunca, sempre tranquilo. Mas nunca o álcool passou do limite. Não, tudo sempre tranquilo. Eu passei, eu admito. É. Eu admito porque aquele dia serviu pro resto da minha vida. É. Hoje, toda vez que eu vou gravar. Chega, o dia que eu quero curtir é outro dia. Nunca tivemos assim, nenhum problema de horário. 6 horas da manhã tinha que estar na areia para fazer o Bom Dia Paraná, por exemplo. Cara, 6 horas da manhã estava lá. Nunca teve nenhum problema nesse sentido, inclusive com a equipe, né? E eu sempre falei e falava o seguinte, né? Porque você está num clima de festa, de praia e tal, aquela coisa lá toda. Eu falo assim, galera, o negócio é o seguinte, tem que saber o seguinte, a gente veio aqui para trabalhar, ninguém vai cuidar de ninguém. Agora, Todo mundo é adulto. 6 horas da manhã, se tiver que estar na praia, nós temos que estar na praia e bem. 7 horas da manhã, se tiver que estar na praia, temos que estar na praia e bem para fazer. Então, eu acho que sempre foi mais ou menos isso. Teve uns momentos de descontração, que a gente pôde fazer um churrasquinho. Claro, e tal, é natural. Natural, né? Mas Falar poucos. besteira, falar mal do outro. Mas foram poucos também. Né? É. Você caminhava muito na areia, né? Caminhava. E agora nós temos, de alguns anos pra cá, o microfone sem fio, né? Mas você pegou a época do microfone com fio ainda? Na areia? Peguei. Não, mesmo depois do microfone sem fio, teve várias... Garantia com o microfone com várias fio. vezes que você fazia com o Pra não microfone. perder o áudio, pra tudo, não perder né? o áudio. E Exatamente. você nunca se enrolou com o fio, com a areia, tropeçou ao vivo? Uma lascada? Não. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. Uma vez, tem uma história que eu vou Caiu no contar. buraco, que a criança estava lá cavocando do lado, brincando na areia e fez um Não, buraco. aconteceu com a câmera. A câmera caiu. Caiu. A câmera. E esse foi um dia terrível, porque eu estava conversando com algumas pessoas e estávamos nos preparando para entrar ao vivo. E o meu colega, o Cinegra, o Elcio, estava botando a câmera, né, posicionada no tripé. E aí é o seguinte, a câmera sem fio. O que aconteceu? Eu estou conversando com as pessoas aqui e ele está arrumando a câmera aqui. Só que veio uma onda e o tripé deu uma falseada e a câmera deitou. Nossa, daí é o medo de todo mundo. Não. Vou perder equipamento, Perdeu. lascou. Perdeu o equipamento. E aí eu olho para trás, não vejo mais nem o Elcio, nem a câmera, nem mais ninguém. E no retorno no ponto, o pessoal falando, o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, porque o pessoal de Curitiba, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei, peraí e tal. E daí eu comecei, imagina você procurando o teu Cinegra no meio da praia. Eu falei, pô, cara. E virando o Uber do diretor aqui em Curitiba. E o cara aqui falando comigo no ponto aqui. Quero saber tudo. No ponto, que o retorno era por celular, né? Uhum. Fala, não, o que aconteceu? Eu falei, não sei e tal. Porque a imagem já estava ao vivo aqui em Curitiba, então os caras viram quando a câmera deitou. O sol que estava aqui ficou meio... E aí a câmera apagou. Cara, uma câmera daquela, Claro. sem conto, Claro. né? 80 conto, 90 conto. Aí o que acontece? Tinha seguro e tal, mas enfim, naquela hora ficou aquele apavoramento. Só que eu não vi que a câmera caiu e não vi que eles saíram dali. E daí Curitiba me perguntando onde é que não tá, né? E aí eu falei, não sei. Comecei a procurar, sabia que o carro estava lá. Daí eu corri, falei, pera um pouquinho. E estava para entrar no ar. Aí eu corri no carro, que era o nosso ponto de apoio, que estava lá na calçada. Corri no carro, eu disse, o que aconteceu? Os caras tudo apavorados, nervosos, eles já estavam conectando a outra câmera, que era a câmera de cabo, para voltar para fazer o negócio. Para voltar para não... Não perdeu tempo, sabia que Isso que é bacana, todo mundo muito profissional. Aquela correria. Né? Aí, depois que... Aí voltou com a câmera de cabo, lá onde nós estávamos, fizemos a entrada e tal, não sei o quê. Aí terminamos a entrada, tal. Quando terminou o jornal, quando nós fomos recolher o equipamento, o cara começou a chorar, velho. Pensou que ia ser demitido. Aí o cara, aconteceu tudo, né? E aí consolar o colega e tal e tudo mais, e assim foi um momento assim foi um momento, acho que de preocupação e de emoção. Para todo mundo, porque é uma equipe. Mas ele não teve culpa.
entendeu? E a empresa entendeu isso. Eu acho Não, que foi e é muito o legal, risco também, né? né? Porque ele foi pegar alguma coisa, ele botou a câmera no tripé e foi pegar alguma coisinha mais para conectar ali na câmera, não sei, Não, às vezes tá ali e é uma bola, vem e bate. o próprio fone, acho que ele foi pegar o fone, tipo na mochila para conectar o fone na câmera e tal. Foi algo assim que aconteceu. Só que nesse tempo veio a onda e a câmera simplesmente deitou, né? E aí Uma câmera pode ser derrubada por uma bola. PT, Né? perda Vindo de total. longe. Imagina o sofrimento. Então tinha essas coisas também. O cara pensa, agora eu só vou passar no RH. E ele ficou comigo uma semana lá no litoral trabalhando, porque normalmente os cinegas revezavam uma semana cada um. E a semana que ele ficou lá, ele, pode brincadeira, acho que ele chorou todo dia. Caramba, né? É o lado humano da coisa, né? Do lado humano. E muita gente não tem essa noção, todo mundo só vê o que tá passando. Só a parte boa. Que nem eu falo pra todo mundo assim, quando tem a minha entrevista com o artista, eu só vi aqueles 3 minutos que eu gravei. Mas aqueles 3 minutos a gente ficou quanto tempo esperando pela matéria, né? E é a mesma coisa com vocês. Né? Você tem uma dificuldade para pôr no ar, às vezes, 10 segundos que te custou 2 horas. Exatamente. Daí para mais, muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Jason, nesse momento agora que eu já estou considerando um fim de pandemia, graças a Deus. Entendeu? Já o pezinho para fora, né? Vacina nós já tomamos, a primeira dose pelo menos, quem não tomou as 2. O que a pandemia te ensinou? Eu acho que a pandemia, ela me ensinou a ter coragem. Ter coragem de encarar o mundo como ele é. A ter coragem de encarar o mundo como ele é, né? Talvez se não fosse a pandemia, talvez eu não tivesse tido a coragem de dar esse giro na minha vida que eu dei profissionalmente, né? Talvez em períodos normais, a tranquilidade, você está sossegado e pá e tal, não sei. Eu acho que a pandemia ajudou assim a ter mais coragem de fazer coisas novas, de enfrentar desafios. Porra, se tem uma pandemia para vencer, pô, isso aqui para mim vai ser fichinha, vambora. Porque tudo era muito triste, né? Daí você buscou a força fora da tristeza, né? Porque eu sempre fiz muito disso. E isso eu trouxe sempre muito isso comigo, né? Então, assim, na dificuldade, né? Ou então, assim, na morosidade das coisas, você chega uma hora que você fala assim, não dá para ficar assim, cara. Não dá para ficar assim, nós temos que fazer uma coisa nova, nós temos que fazer um projeto novo, nós temos que fazer um negócio novo aqui e tal, papá. E foi assim isso que aconteceu, quer dizer, eu já vinha planejando fazer algumas coisas novas na carreira e tal, papá. Aí veio a pandemia, aí veio a proposta da RIC, tal. Nesse momento eu criei coragem e falei assim, é hora de mudar, a hora da mudança é essa, vamos mudar. Caramba, você buscou a força externa. Né? O Fabeliz, conversando com a gente, ele falou que ele aprendeu as pequenas coisas da vida. Dar um abraço, ele dá muito mais valor na pequena coisa da vida, né? A gente sente muito mais falta disso, né? Né? A praça a gente não tá podendo dar, né? Com exceção de quem está em casa com a gente no dia a dia, né? Mas isso a gente sente muita falta. Mas eu acho que para mim, assim, eu acho que a pandemia me ensinou a ser mais corajoso. E o novo mundo agora? Como que você enxerga o novo mundo? Porque não vai ser mais o mesmo. Alguma coisa veio com as mudanças, muita coisa a favor, muita coisa contra, né? Eu acho que a gente vai continuar usando muito a máscara por muito tempo, principalmente, né? Eu fico pensando assim, mesmo sem a pandemia, da próxima vez que eu for fazer uma viagem, eu vou querer usar máscara. No aeroporto, né? Ali não dá para confiar jamais, né? Tal, se tiver que pegar um ônibus, né? Enfim, tem que estar de máscara, né? Eu acho que essa é uma das situações. Acho que a gente vai carregar, né? A H1N1 já ensinou a gente a usar o álcool gel, daí paramos um pouco, veio agora a pandemia, a gente tá agora ensinou a força, né? Ensinou a força, né? Tem aqui álcool gel aqui, tal, nós tiramos a máscara porque estamos mantendo distanciamento, mas eu tenho álcool gel no bolso sempre, tal, quer dizer, então são coisas que eu acho que a gente não vai deixar de fazer tão fácil. E se continuar essa coisa de aparece cepa daqui, aparece cepa de lá, né? Quer dizer, a coisa fica meio complicada. Agora é o seguinte, o mundo tem que girar. Tem que andar. O mundo tem que andar, então nós temos que se adaptar. Então, da mesma forma que eu me adaptei a um novo projeto de vida, né? Que estou me adaptando a esse projeto de vida e tal, o mundo vai ter que funcionar. Nós já estamos pensando, já estamos planejando, por exemplo, lá na RIC, como é que vai ser a cobertura nossa de temporada.
No fim de ano. Do fim de ano. A gente tem, assim, a ideia e o plano, não posso trazer agora aqui para você, Claro. por enquanto, mas a gente tem o plano de fazer algo, assim, muito bacana, grande, inclusive, né? Ah, e aí tem o plano A e tem o plano B, quer dizer, com todo mundo vacinado, né? Uma situação um pouco mais tranquila. Ah, plano B, nem com todo mundo vacinado, vai exigir algumas regras, vai botar menos gente aqui, menos gente lá, vai ter que usar um equipamento aqui, outro lá e tal, enfim, mas vai se adaptando e o mundo vai ter que girar, não tem como não girar, né? A economia está aí, se não andar, Muita gente se Tamo ralado. prejudicou assim, né? É. Eu falo pra todo mundo se assim. abre e fecha, né? Por exemplo, abre e fecha, né? Pô, prejudica o pessoal do evento, né? A gente que convive muito com o pessoal Nossa do evento, Senhora. sabe? Cara, olha quanto tempo esse povo tá aí, o pessoal da graxa e tal, sem trabalhar, cara, né? E aí o pessoal dos restaurantes, isso, pô, abre, aí é o seguinte, pode abrir, mas tem que botar luva, isso, que é o correto, luva, álcool gel, isso e tal, cobrir o buffet, tal, aí o cara vai lá, investe um dinheirão, dali 15 dias, manda fechar de novo. Manda fechar. E o aluguel continuou O aluguel correndo. continua, quer dizer, então a gente Né? espera que não aconteça mais isso, que essas coisas possam não acontecer e que aos poucos possam ir voltando, né? Ah, eu posso botar hoje 60% no meu restaurante, pelo menos vou poder funcionar mais, agora estão brigando aí para funcionar restaurante até meia-noite, né? Então, quer dizer, as coisas vão começando a acontecer. Agora, as pessoas têm que ter consciência do seguinte, que não dá para sair por aí aglomerando, fazendo festa. E o detalhe é o seguinte, você Isso sabe que- como é que é? Porque o problema é o seguinte, o camarada sai um pouquinho, né? Sai, dá uma relaxada, pô, dali a pouco ele tá abraçando o amigo, tal, dali a pouco, cara, e aí é complicado. Né? E é difícil falar, porque eu falo pra todo mundo assim, o nosso. E eu tô falando assim, não tô falando mal de ninguém nem dos outros, eu tô falando para mim mesmo. Né, eu vi muito na pandemia Embora que eu não frequente nenhuma festa clandestina, né? eu falo pra todo mundo, o nosso povo, ele é mal educado, na verdade. Porque ele tem que ter a consciência que não pode, né? E ele pega, ele resolve ser um menino rebelde que ele quer estar lá no churrasco, quer estar com todo mundo, né? E não precisa disso, festa clandestina, pra quê? Né? Quanto antes todo mundo se cuidar, antes vai voltar ao normal, É. né? É o que a gente espera, né? Mas agora você ter aí experiências aí de Londres, por exemplo, né? Tentando voltar ao normal, as pessoas já mesmo em ambiente fechado já deixando de usar a Eurocopa já máscara. deu uma diferença. Mas já começou a surgir a Delta, quer dizer, já começou a trazer outras preocupações, né? Daqui 15 dias você já não sabe como é que vai ser mais, tem isso também, né? Então, Tem isso também. você liberou geral, danou-se, meu amigo. Isso é verdade. O Jasso não pensa em fazer um programa de entretenimento, mesmo de show, de música, aqueles programas auditório. Já fez algo parecido, mas em proporção menor. Você não pensa em fazer algo... Penso. Um Ratinho da vida, um Penso. Geraldo Luiz, um Penso, Rodrigo penso. Faro. Penso, eu acho maior barato, assim, fazer auditório. Tanto que às sextas-feiras agora a gente quer voltar, porque no começo a gente fazia toda sexta-feira, a gente levava público pro estúdio do Balanço Geral. Aí veio a pandemia e tal, bandeira laranja, vermelha, essa coisa lá toda a gente parou. Mas agora, se as coisas continuarem bem, com menos pessoas, mas a gente vai voltar a levar a galera para acompanhar sexta-feira o Balanço Geral e a Hora da Venenosa. Eu gosto muito de ter gente para poder interagir, É poder o seu discutir, perfil, por isso que eu conversar, perguntei. brincar e tal. Eu acho mais barato. Quem sabe possa ser aí o próximo projeto, né? Pra não ficar engessado, né? Um Jasso, vamos dividir o Jasso por décadas, né? Cada década um Jasso diferente, né? Pois é. Porque é mais ou menos isso, né? Mais O ou Globo menos. Esporte você parou de apresentar, tem o quê? 2011. 2000, olha aí, tá na década de 2010. Exatamente, 2011. 2011 daí eu deixei de apresentar o Globo Esporte, de narrar futebol, para voltar para a redação e fazer o Jornalismo. Jornal do Meio-Dia. Ao lado da minha amiga Thaís Beleze, né? Que daí depois eu fui cuidar do outro projeto que era a Redação Móvel, e a Thaís que depois também deixou a emissora e agora vai apresentar um reality com a gente também na RIC. Olha que legal. Então a gente vai estar junto novamente, pelo menos cruzando os mesmos corredores. Pô, isso é bacana, né? É porque você se sente mais familiar, né? Fica tudo mais gostoso, né? mais Você vai trabalhar com outro sorriso, né? Exatamente. Mas muito legal, eu acho que auditório sempre é 10, né? Sempre gostei muito de interagir com as pessoas, conversar, brincar, então isso traz energia. Ô Jasso, então eu acho que, olha aí, parece que a conversa flui, né? Eu não vou muito abusar de você, porque a gente já tá com 60 minutos no ar. Eu sei que você passou por 3 ou 4 horas? 4 horas, 3 horas e 3 horas e meia no ar e, né? na verdade,
Cheguei na TV às 8 da manhã. Sem almoço, a nossa produção não te deu nem uma comidinha, nem uma barrinha. Ah, tá tudo Te deu certo. uma água só, porque... Eu fiz um lanche bom antes de vir pra cá. Fez? Fiz. Nossa, agora me deu inveja no gordinho aqui, né? E eu queria encerrar, Jason, nos aproximando do pessoal de casa. Tá. O que o Jason olha para a pessoa de casa que você queria ter falado todo esse período da tua carreira, um agradecimento, alguma coisa por essa linha assim de estarem... Você tem muitos fãs, na verdade. O fã, às vezes, ele quer ouvir algo que você está próximo a ele. O que você tem hoje para chegar mais perto do seu público? O que você... Hoje, Abra seu coração. Com a coraçãozinho aberto. Com a pandemia hoje ficou um pouco mais complicado, né? Mas eu criei um projeto lá atrás, na antiga emissora, que era exatamente para aproximar a gente de televisão, né? Nós que ficamos sempre à frente das câmeras e tal, das pessoas. Então eu gosto muito. Espero que em breve a gente possa novamente estar corpo a corpo conversando com as pessoas. Mas assim, eu acho que na vida eu aprendi o seguinte, que tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Porque eu sonhava entrar no jornalismo desde criança e comecei a trabalhar em rádio com 20 anos de idade, já tinha quase desistido, mas sempre tive isso como um ponto a perseguir e tal, deu certo. Então eu acho que Deus também coloca as coisas na hora certa, né? Então eu agradeço muito a Deus por tudo, né? Por ter chegado até aqui, e também a minha família, que eu acho que você precisa de um ponto de apoio, você precisa ter as pessoas que acreditem em você, e essa energia tem que vir daqueles que estão do lado de você, estão do teu lado. Então assim, por exemplo, sempre recebi muita força da minha mulher Clarice, né? Minhas filhas, né? Foram crescendo, vendo o pai fazer todo esse tipo de coisa e sempre estiveram do meu lado. Né? Quando eu fui fazer essa mudança, agora em plena pandemia, deixar uma emissora que você trabalhou há 25 anos... No momento que todo mundo falou não... Pedir a demissão, né? Entregar uma carta de demissão, quer dizer, e aí mudar e tal. E elas, não pai, vai lá, se é isso que você quer e tal, faça isso, né? Nós estamos com você. Então, se não é isso, você não faz. A gente não faz nada sozinho. Sem o apoio. Então, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, junto comigo, né? E assim, muita força de vontade e foco. Né? Eu acho que não desistir dos objetivos, a gente precisa, né, perseguir aquilo que a gente quer. E uma coisa eu aprendi que eu sempre gosto de comentar para as pessoas, assim, quando se fala em conquistar aquilo que você quer na vida. Eu vou te contar a última história para a gente fechar. Uhum. Não, tempo nós temos, é que eu não quero abusar de você só. Eu trabalhava na Rádio Eldorado, que era a rádio do Ratinho Pai, lá em São José dos Pinhais. E aí tinha os dois programas, né? O Microfone Aberto da Manhã, eu participava dele, e o do meio-dia eu apresentava sozinho. E aí é o seguinte, só que eu tinha uma malharia lá no Boqueirão. Então eu dividi as minhas energias entre a rádio e a malharia. A malharia estava até indo razoavelmente bem, mas precisava melhorar muito, precisava evoluir muito. E aí o meu sócio, que era o meu cunhado, era um cara que gostava de transporte, de caminhão. Uhum. Então estava o meu cunhado que gostava de caminhão e o Jason que gostava de comunicação, vendendo malhas e tecidos. Como é que faz? Quer dizer, a coisa até ia, porque a gente fazia a coisa direitinho, mas não era o que a gente queria. Aí um dia eu cheguei a Rádio Eldorado era em São José dos Pinhais, e aí quando eu vim... Que era a rota? Que era a rota, Marechal Floriano era a minha loja, em frente ao quartel. Aí quando eu vim da Rádio Eldorado, era ali tipo um pouco da tarde mais ou menos, época de inverno, tal, se vendia mais, né? Moletom, a gente vendia moletom em quilo, malha, tecido, tal, plush, né? Soft, aquela coisa arada toda, né? Bom, uma lã de flanela para fazer uma calça, um blazer, aquela coisa arada toda, de metro. Enfim, e aí eu chego, eu vejo a loja cheia e o meu cunhado estava olhando o caminhão que um amigo tinha comprado, mostrando para ele, e eu estava vindo da rádio. Aquele dia eu estacionei o carro e olhei e falei assim, estamos nós dois no ramo errado. Para você ver. Estamos nós dois no ramo errado. Aí entrei na loja, terminei o atendimento e tal, não sei o que, papapá. E coincidentemente, um mês depois que eu tive essa
essa luz, me veio uma proposta da Rádio Clube FM, para trabalhar lá. Que hoje divide até terreno. Praticamente ao lado, aqui. Na época era na Rockefeller. Né? E era da PUC, né? A Rádio Clube. O Sistema Clube de Rádio, né? Que é a terceira rádio mais antiga do Brasil. Aí, quando eu fui contratado pela FM Clube, daí eu peguei, chamei o meu sócio e decidimos vender a malharia. Ele foi cuidar de caminhão e eu fui cuidar de comunicação. Olha aí, ó. E aí a coisa andou. E o mais legal de tudo, nem a sua relação familiar não foi a... Não teve nenhum problema, muito pelo contrário. Porque normalmente é o que acontece, né? Exatamente. No fim de tudo você vai perder ainda o parente ainda, né? Exatamente. Mas não, daí depois, graças a Deus, aí depois quando eu foquei nisso aí, eu fiquei na Eldorado, fiquei na FM Clube, aí da FM Clube fiz madrugada, fiz programa romântico, daí logo depois eu fui para televisão, né? Aí fiz teste para apresentador lá na TV, fui chamado logo em seguida, daí depois eu voltei para ser produtor de um programa de jornalismo na Rádio Clube AM, fiquei mais um tempo, tal, fiquei com a televisão, aí a coisa aconteceu e fui embora. Você me fez lembrar um negócio. Então, foco. Um dia eu fui gravar na extinta OTV com o Jairo Nascimento, o programa dele Conversa Fiada, acho que era o nome. Eu acho que era isso. A gente foi falar de música sertaneja. E aquele dia eu percorrendo por lá, eu cheguei no horário de gravação sua. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu falei assim, puxa vida, tem gente que tá andando em São Paulo, tá vendo o Datena fazendo ao vivo. Eu tô andando aqui, tô vendo o jornal praticamente ao vivo aqui com o Jasso. Não era alguma coisa que eu tava gravando. E aquele dia eu falei assim, puxa vida, quantas pessoas não têm oportunidade disso no interior do estado? Que queriam estar aqui vivendo um momento desse. Então vamos agradecer sempre, né? Agradecer sempre a Deus, né? E foco, trabalho, muito trabalho. Muita gente vai falar não, né? Muita gente vai desanimar você, né? Exatamente. Vai do contra, mas confie. Confie e vá. Siga. Vai sem medo, né? Com certeza. Jasso, obrigado. Obrigado a você. Rebobinamos sua vida. Rebobinando. Voltamos lá atrás. Viu que legal? Bacana. E quando você quiser, bicha, porta tá aberta. Vamos escrever o livro do Jasso. Vamos vir aqui lançar o livro do Jasso. Maravilha. Desejo para você muito sucesso. Grandes entrevistas que virão aí pela frente, tenho certeza disso. Vamos, já tem bons nomes aí, já tem. Estamos na maior torcida sempre por vocês aí. E vamos falar com muita gente do Paraná também, tá? Que bom. Vamos trazer muitos artistas, vamos levar muita música do Paraná. Da próxima vez, vamos tocar uma viola. Vamos? Vamos tocar uma viola. É que a viola hoje não tá aqui, mas ela fica aqui, viu? Da próxima vez nós vamos tocar uma viola. Ela fica aqui. Tocar um modão. Vamos fazer. Tá? Então, gente, Jasso Goulart, um dos maiores âncoras. Eu vou ser bem sincero. Nesse século XXI agora, que é isso? no Paraná, você Então. para nós é o cara. Que bom, muito obrigado. Né? E muito sucesso tua vida, tua família. O programa vai voar e nós vamos chegar no teu programa musical ainda. Legal. E quando tivermos lá com o público, no Balanço Geral, vá um dia. Vamos fazer um off lá e daí Vamos. fazer um certeza. trocado. Eu vou Isso. mostrar como que funciona o Balanço Geral. Funciona. Maravilha. Tá combinado. Fechado? Fechado. Sucesso para você. Gostei muito de estar aqui. Que bom, que bom. Gente, Jasso Goulart, o nosso mestre da comunicação no Paraná, com vocês. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigado.